é um trabalho contínuo, porque até você mostrar o seu trabalho, mostrar a sua linha de pesquisa, mostrar o seu desenvolvimento, a sua seriedade ou a sua expressividade, isso leva tempo até as pessoas entenderem, aceitarem e investirem no seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, quando acontece, então você se sente assim, sente que teve um resultado que honrou todo o seu trabalho. Eu acho isso legal. Uma primeira experiência sozinha foi assim, impactante. E essa experiência de ter com a Supernova, estar com o meu trabalho na Supernova, para mim está sendo super interessante. Acho que está sendo um impulso extra, né? De você estar tendo esse contato, que não está sendo assim, deixar o trabalho por deixar, essa coisa de você estar sempre fazendo uma divulgação, estar sempre colocando uma ou outra em evidência. Isso é bacana. Esse foco que é dado é muito interessante, então acho que é muito interessante. Ih, menina! Fala, Lúcia, vai você primeiro. Eu sabia que essa pergunta viria. Outro dia, alguém me perguntou isso também, e aí cada vez eu dou uma resposta, né? Na verdade. E aí eu estava falando sobre isso. Eu acho que para mim, arte para mim é essencial. Eu acho que em todos os sentidos, sabe? De uma certa completude, sabe? Uma coisa que você tem que ter esse suporte. Parece que já está incorporado. Eu acho que do momento, acho que desde o princípio, e isso já faz muito tempo que me acompanha, eu acho que é isso, essa incorporação, né? Você estar incorporada disso. E cada vez você tem, parece que outras entidades que vão junto ali para te fazer colocar outras coisas e não ficar se repetindo. Eu acho que é isso. Falou você tudo. Sabe que uma coisa que eu tinha esquecido de falar quando comecei. O meu primeiro desenho, na verdade, que eu acho que eu me senti artista, a minha irmã conhecia uma pessoa e queria uma pessoa para ilustrar. Só que eu não estava nem fazendo faculdade, nem fazendo nada. E aí o cara queria que eu fizesse a capa do livro, eu não quis, porque eu não me senti preparada. Eu fiz um desenho de dentro do livro. E aí eu trabalhei num projeto que era, quando era Fundação Casa, era a FEBEM, era para dar aula para a molecada da periferia, e eu fui selecionada por causa do livro que estava na mão de uma das mulheres da banca. Uhum. E ela era amiga desse cara, ela viu a ilustração e eu fui uma monitora por 2 anos. Nesse negócio olha, que resultado, hein? E foi um desenho assim do tipo que eu fazia, né? Era a carvão, eu lembro do desenho que era a carvão. Fiz vendo a sala da casa da minha sogra, eu fiz a partir de uma observação, e aí foi muito interessante. Então acho que para mim isso já está incorporado. Eu acho que eu não separo mais, acho que tanto que eu não consigo ficar sem estar rabiscando ou sem estar fazendo alguma coisa. Acho que já está incorporado. Acho que para mim é isso, tudo isso, é aquela, como um amigo disse, é uma transpiração, né? Tipo o que sai dos poros, né? Enfim, acho que é Nossa, isso. Nossa, muito verdade. Não sei nem o que dizer depois disso, Lúcia. Ai, gente, mas é muito isso, é impressionante, assim. Eu acho que mas que pergunta difícil, hein, Mir? Mas, assim, eu acho que, para mim, a arte, né, hoje em dia eu me sinto uma profissional de arte, né? Eu queria até comentar um pouco sobre isso, porque eu vou aproveitar um pouquinho do que a Lúcia tinha falado sobre artistas sumirem, assim, porque como eu estou fazendo esse movimento de me unir a outras artistas, né, inclusive daqui a pouco eu vou conversar com várias, eu percebo que elas não se sentem profissionais, eu percebo que elas não sentem, na verdade, que isso é uma profissão, entendeu? Que é tipo assim, eu sou advogada, eu vou no escritório de tal horário, eu vou ganhar um dinheiro por isso e vou fazer o meu trabalho. Não, parece que as pessoas pensam que é um hobby, é uma coisa que não se configura em um retorno, entendeu? Assim, a ponto de você falar, não, eu sou artista, eu trabalho com isso e o meu trabalho é esse. Então, pode ser esse sentimento que eu vejo, né? Na maioria dessas artistas que acabam meio que sumindo, porque aí elas têm, de repente, uma outra
profissão, que elas vão dar mais importância, que elas vão, na verdade, achar que vai dar mais resultado, né? Parece que é um caminho muito tortuoso, que você não vai conseguir fazer sozinha. E existem outras opções que são mais fáceis e está tudo ali previsto, né? Eu acho que talvez seja isso. E aí, nesse sentido, hoje em dia eu me sinto uma profissional de arte. Então, eu me sinto assim, é isso mesmo aí que eu faço. Eu me apresento dessa forma, que eu acho que dá uma grande diferença, né? Eu acho que a arte, ela para mim, ela é uma forma de expressão, que eu sei fazer melhor, né? Adoro escrever, por exemplo, adoro falar, conversar, mas parece que a arte, ela é uma expressão pura, entendeu? Ela é uma coisa assim, é uma coisa muito pessoal para mim. Tanto que quando eu comecei, eu estava fazendo para mim, eu nunca achei nem que eu fosse algum dia fazer uma exposição na vida, entendeu? Então, ela talvez seja a minha linguagem mais verdadeira, sabe? E que eu consigo me expressar de verdade, sabe? As coisas que eu penso, que eu sinto. Então, eu acho que pra mim tem esses dois lados, assim, hoje em dia. Experiência com galeria? Com galeria eu tive poucas, né? Assim, lógico, e as exposições, assim, em grupo, sempre foi muito bacana. Uma primeira experiência sozinha foi assim, impactante. E essa experiência de ter com a Supernova, estar com o meu trabalho na Supernova, para mim está sendo super interessante. Acho que está sendo um impulso extra, né? De você estar tendo esse contato, que não está sendo assim, deixar o trabalho por deixar. Essa coisa de você estar sempre fazendo uma divulgação, estar sempre colocando uma ou outra em evidência, isso é bacana. Esse foco que é dado é muito interessante. Então, acho que é muito interessante. Acho que quando eu participei de alguns salões de arte, aquilo às vezes me decepcionava um pouco, né? Teve uns salões que eu fui premiada, aí foi legal, aí o outro, um senhor que recebia os trabalhos, ele falou, eu lembro de você de tal tempo, que você trouxe o trabalho, mas esse ano eles estão mais em tal segmento, não sei o quê, aí você fica até meio assim, decepcionada, né? Pensando que você tem todo aquele trabalho para chegar lá e o povo nem aí para o trabalho, e eu acho que a experiência, né, te dá mais ânimo, mas não sei, eu estou me sentindo bastante bem representada e achando que eu estou com mais vontade de produzir. Eu também. É o que eu vejo. Muito legal isso que você falou, Lúcia, porque eu nunca participei de um salão, né? O meu negócio com arte, assim, as pessoas começarem a ver meu trabalho, começou de uma forma bastante esquisita e ao mesmo tempo, assim, tipo, umas pessoas, uma galeria de São Paulo me viu pelo Instagram, aí um dia eu estava visitando uma galeria e eles me pediram para ver meu trabalho, e aí foi mesmo na mesma época, sabe? Então, eu comecei com a galeria, então eu nunca fiz um salão de arte, assim, não tenho essa experiência. O que eu sinto com galerias, né, que eu acho que é uma construção, né, do galerista, do curador, do marchand com o artista. Porque quando é uma galeria com muitos artistas, por exemplo, quando é muito múltipla, assim, tem de todas as idades, todos os tipos de linguagem e etc., todo tipo de interpretação, você tem que meio que estar aberto a ouvir, né, os toques, os conselhos. É como se fosse ali uma formação em dupla, né? Porque aí o curador também está tentando entender o seu trabalho, você está tentando entender como ele pode te ajudar, né? É muito uma construção mesmo, e você tem que estar aberto, sabe? Porque já ouvi também em algumas galerias assim, tipo, o trabalho figurativo não vende, não interessa. Entendeu? Então isso, por exemplo, foi duro de ouvir, que eu falei, poxa, eu só gasto a minha vida fazendo isso, né? Bem... Então, e o que eu acho que é uma visão limitada, entendeu? Então, assim, depende muito do objetivo das galerias, o que elas pretendem, né? E às vezes a gente que é artista fica muito distante, não consegue entender o que eles estão fazendo, coisa e tal. E a diferença que eu vejo na Supernova é que a gente tem um pouco mais de proximidade, né? E a galeria em si, ela tem um interesse em conhecer o nosso trabalho, em falar sobre o nosso trabalho, saber quem somos nós, né? Saber sobre a nossa história, e essa aproximação
é o que faz a gente também ter mais confiança no nosso trabalho, assim, tipo, não, eu acho que agora eu estou indo por um caminho que talvez seja melhor, ou essa linha que eu estou desenvolvendo talvez caiba nessa galeria, entendeu? Então, eu acho que é um trabalho conjunto. Se é uma coisa que é muito distante, assim, eu acho que não serve pra gente, porque a gente se sente à deriva, por mais que esteja sendo representado por uma galeria, né? E a outra coisa que eu vejo também é essa relação da venda dos trabalhos, né? Que a arte, a gente sabe que é um outro timing, né? Da comercialização dos trabalhos. Então, eu acho que o artista que ele é jovem, ele acha que é um mercado normal, assim, um mercado comum, assim, de bens de produtos, de bens de consumos, assim, não duráveis, que é aquela coisa expressa, né? Não, você chega lá, põe e vai vender já na mesma hora, vai chegar uma pessoa, toma aí 2 milhões. E não é bem assim, né? É um trabalho contínuo, porque até você mostrar o seu trabalho, mostrar a sua linha de pesquisa, mostrar o seu desenvolvimento, a sua seriedade ou a sua expressividade, isso leva tempo até as pessoas entenderem, aceitarem e investirem no seu trabalho. Então, acho que tem que ter menos pressa, sabe? O mundo da arte, ele tem um outro tempo, é o que me parece, né? Pela minha experiência até agora. E eu acho que é isso, assim. Temos que aceitar que nada é muito, muito rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, quando acontece, né, você se sente assim, mais valorizado. Aí é que tá, né? Que é uma coisa assim, pô, o seu trabalho é valioso, é um trabalho único no mundo, né? Então, você se sente assim, sente que teve um resultado que honrou todo o seu trabalho. Eu acho isso legal. Eu tenho, assim, muita máscara de vários lugares. Então, na minha casa tem muito livro, muitos objetos indígenas, e tudo catalogado. E aí essas estão guardadas, essas não estão nas paredes. Mas as máscaras estão todas nas paredes. Eu as telas, meus trabalhos, meus desenhos. Pois é, eu não tenho mais espaço para colocar nada aqui. Tudo cheio. Todas as paredes têm um trabalho. Eu tô com um projeto de começar a colecionar, né? Tem algumas artistas que eu fico assim com o dedo coçando, eu falo, gente, se eu tivesse todo esse dinheiro, eu daria agora, vem me dá essa tela, né? Inclusive tem uma artista que eu tô expondo nessa exposição do protagonismo feminino, que tem uma tela dela que mexeu comigo, só que é uma tela gigante, né? E eu não tenho esse espaço também. Mas eu tenho esse projeto de começar a colecionar arte, sim, de outras artistas. Mas a minha casa, ela é basicamente decorada por uma coisa de arte popular. Eu sou apaixonada por arte popular, assim. Eu morei em Recife, né, em Pernambuco. Inclusive, quando eu me formei em figurino indumentário, em arte figurino indumentário, eu fiz meu projeto final foi uma peça do Ariano Suassuna. Então, eu fiz todo um estudo dos costumes, né, da indumentária mesmo do Nordeste e das peças de mamulengo, né, que é um tipo de fantoche que só tem aqui no Brasil. Enfim, eu tive que fazer um estudo assim, muito louco, assim, muito gigante. Pior que a bibliografia era pouquíssima e rara. Enfim, e aí eu comecei a criar esse amor intenso pela cultura popular do Nordeste, né, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Ceará. Então eu tenho várias peças aqui na minha casa que são de vários lugares, assim, e eu às vezes visitava os ateliês, eu ficava assim boba com as histórias. Era muito bom estar porque o artista popular, ele é um pouco diferente, assim, né? Ele leva arte na vida mesmo, né? Não tem essa coisa de galeria, de exposição, e é muito legal ver que tá ali na vida dele, sabe? Então aquilo me deixava apaixonada. Eu às vezes visitava, ficava muito feliz. Tenho vários aqui. Tenho alguns até que não são artistas, como eu posso dizer, online, né? Eles são total offline. Não tem nem como taguear, assim, então é muito curioso, né? E aí eu me sinto feliz em poder ter algumas dessas obras, assim. São importantes para mim. Tem um valor afetivo. Eu gosto. Sem palavras. Eu choro quase sempre. Você sabe que eu tenho um amigo que ele tem uns 3 trabalhos meus, eu acho, 4. E aí um outro amigo que veio aqui do Maranhão também, que levou 2 desenhos. Então eu gosto, é legal você saber que seu trabalho está lá, como é que a pessoa tá vendo, como é que ela está convivendo, né? Eu acho interessante, mas tem trabalho também que eu vendi para pessoa que eu nem sei quem era. Eu também tenho.
mas eu imagino que o trabalho esteja bem cuidado, que era esse que eu falei que eu fiz na lona, que era um trabalho que eu gostei muito, muito mesmo de ter feito, e enfim. Mas ele tá por aí, né? Tá pelo mundo. Tá passeando. Tá passeando. Uma coisa legal que a Lúcia falou, e eu achei interessante, que ela falou que ela tinha um apego, né? Eu não tenho o menor apego. Só tenho uma, que é aquela obra que eu falei, que é a Fênix. Mas as outras todas eu quero que elas vão embora, assim, porque eu sinto que, gente, mas tem tanta coisa aqui, eu preciso criar mais, ainda tem muita coisa aqui dentro da minha cabeça, gente. Por favor, vai para as casas. Tem sempre um primeiro trabalho, né? Um desenho que eu fiz na faculdade ainda, isso foi no primeiro ano que eu fiz esse trabalho a carvão, um amigo da faculdade que pôs moldura para mim, e ele continua aqui. Aí se você olhar os outros, parece que ele não tem mais, não faço mais aquele tipo de trabalho, mas ele tem uma carga de riqueza, né? Porque é tão pessoal, tão aquele momento que eu fiz. Então esse daí ele vai ficar aí, esse daí é eterno, né? A minha alegria maior é quando eu vejo uma pessoa, porque assim, às vezes você está na exposição, a pessoa está na sua exposição, aí ela gosta de muitas coisas, aí gosta de falar, mas aí qual o valor disso aqui, não sei o quê. E aí você fala e você vê que é muito mais uma questão assim de tipo um consumo, entendeu? E aí o que tem acontecido muito comigo, que é quando eu choro normalmente, é quando uma pessoa fala assim, meu Deus do céu, essa tela, olha isso. E aí ela começa a me falar várias coisas do sentimento dela, e aí ela faz a maior questão de ficar com a tela. Então isso pra mim faz assim, é muito diferente na experiência de arte, porque aí eu sinto que eu realmente criei alguma coisa importante para alguém, entendeu? Não só para mim. Né, e não só para uma exposição, de repente, mas que aquela pessoa se reconheceu naquele conteúdo ali, e isso é muito interessante. Eu falei sobre o Suassuna, né, porque diziam que o Suassuna era o Shakespeare brasileiro e coisa e tal, que tratava de temas universais, né? Eu gosto muito dessa história de temas universais. E às vezes eu penso na minha pintura abstrata meio como isso, assim, tipo, são os meus sentimentos sobre o mundo e que eu tento mostrar ali naquele trabalho sobre isso. E aí quando eu sinto que uma outra pessoa sentiu, né, alguma coisa semelhante, aí me parece, tá, parece que é um trabalho ali mais universal. E aí eu fico muito contente, né, que eu falo, gente, que isso? Tava arrasando. É legal. Eu acho que essa experiência também de poder abraçar as outras pessoas que amam arte com a nossa arte é muito especial, né? Porque não é, como eu falei, não é um produto que você vai ver milhões de produtos iguais. Não vai estar na mão de todo mundo. Tipo, ela tem uma duração muito diferente, né? Vai ser uma coisa que vai durar muitas décadas, né? Pode ir para sua família, para a próxima geração, né? Então é um bem, é um patrimônio, né? A verdade é essa. Quando a gente cria alguma coisa, a gente está criando um patrimônio para o mundo. Então é muito especial. E eu choro. Foi ótimo esse nosso bate-papo, assim, fantástico poder falar dos processos, da vivência, dessas vivências com a galeria e dessas novas experiências e das trocas. Obrigada, beijo. Ai, obrigada a você, Lúcia, obrigada, Supernova. Foi um convite, assim, excepcional e muito natural. Eu acho que abrir esse espaço para a gente falar, assim, de uma forma bastante tranquila foi muito positivo, né? E estar perto de uma artista, assim, tão maravilhosa, mineiríssima. Eu acho que é um prazer e eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, que está acompanhando, né, esse trabalho. Ele é muito precioso, ele tenta realmente aproximar os artistas, as artistas, né, do público e desmistificar um pouco os processos ou aproximar mesmo de uma forma rica e intuitiva também. Obrigada a todo mundo.